Fala, galera do Me Salva, tudo bom? Essa é uma questão do Enem de 2019, com conteúdo de eletroquímica, considerada de nível médio a difícil. No enunciado é feito o seguinte questionamento. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é... Então, a gente tem que identificar qual é a espécie química formada. O ânodo numa bateria, pessoal, é o nosso polo negativo. E nós sabemos que no ânodo é onde ocorre uma oxidação. Enquanto que no cátodo, que é o polo positivo, ocorre o quê? Uma redução. A gente pode observar algumas espécies químicas que foram destacadas na nossa imagem representando a bateria. O gás oxigênio, que é o gás O2 de NOx zero, passa pelo cátodo e é liberado na forma de OH-, onde o oxigênio passa a ter NOx menos 2. De NOx zero para NOx menos 2, o oxigênio sofreu uma redução, o que faz sentido pensando que ele passou pelo cátodo. E ao sofrer essa redução, quer dizer que alguém se oxidou. E a oxidação ocorre aonde? No ânodo. E ao observar o nosso ânodo, ele é feito de zinco metálico. E esse zinco metálico de NOx zero se oxida para uma espécie de zinco mais 2. Por que é zinco mais 2? Porque na figura é indicada a espécie de zinco que está presente. E essa espécie, que é a espécie química que se forma no ânodo, que é o zinco oxidado, é zinco com 4 hidróxidos e carga menos 2, o que implica, sabendo que cada OH tem NOx menos 1, cada zinco vai ter NOx mais 2, para a gente chegar nessa carga final de menos 2 aqui. Mais 2 do zinco, menos 1 tendo 4 vezes, nós temos uma carga total de menos 4 do OH e resulta no menos 2, que é a carga do nosso íon, certo? Então, a espécie química que é formada no ânodo é essa aqui, aquosa, letra E, a resposta. Gostou da resolução? Avalie esse exercício ali na plataforma. Bons estudos e até uma próxima! Fala, pessoal do Me Salva, tudo bom? Essa é uma questão do Enem de 2018, considerada de nível difícil de química orgânica. Por que difícil? Porque é um conteúdo muito específico. Se a pessoa não traz esse conhecimento prévio, não tem jeito de resolver a questão. Além disso, a questão tem uma leve pegadinha. O enunciado pergunta: nesse arranjo, os átomos de carbono possuem que tipo de hibridização? Hibridização ou hibridação é a mistura de orbitais, que são as regiões onde se encontra o elétron, e a mistura desses orbitais dos átomos que fazem a ligação química. Então, a gente tem na figura cada bolinha cinza como sendo um carbono, e esse carbono está ligado a outros 3 carbonos. Porém, percebam que o carbono precisa fazer 4 ligações, e cada bolinha dessas está fazendo outras 3 ligações com outros carbonos, o que indica que algo está errado. E como a estrutura é planar e a gente tem somente 3 ligações sendo feitas, isso significa que uma delas precisa ser dupla, certo? Porque se houvesse um hidrogênio escondido nessa estrutura, esse hidrogênio não estaria na configuração planar. A gente teria a forma de um tetraedro, o que faria com que o arranjo não fosse somente de 2 dimensões, se a gente tivesse 4 ligações em cada carbono. Então, sabendo que o carbono faz 3 ligações, a gente tem que lembrar daquela tabela, onde um carbono fazendo 4 ligações possui hibridização sp3 e geometria tetraédrica, que não é o caso desse composto. Quando um carbono faz
3 ligações, sendo uma delas dupla, ele vai precisar de 3 orbitais, um orbital s e 2 orbitais p. E a estrutura dele vai ser planar, que é o caso do nosso composto nessa figura. Sendo assim, a alternativa certa é a letra B, hibridação sp2 de geometria trigonal planar. Certo, pessoal? Gostou da resolução? Avalie o exercício ali na plataforma. Bons estudos e até uma próxima. Fala, pessoal do Me Salva, tudo bom? Essa questão é do Enem de 2013, PPL, de Química Orgânica e de nível fácil. O enunciado nos diz: dentre os compostos apresentados, os 2 que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. E, enfim, vem as alternativas. Nós temos as estruturas de cada uma das 5 alternativas, dos 5 ácidos presentes. E, lendo o texto, podemos observar que quanto maior o grau de insaturação da molécula, melhor a qualidade do óleo. O que seria esse grau de insaturação? Insaturação está relacionada com a presença de ligações pi, isso é, as ligações duplas e triplas. Quando só temos um tracinho representando uma ligação, temos ligações simples. Quando há a presença de tracinhos duplos, significa que as ligações são duplas e aquela cadeia possui insaturações. Quanto maior o grau de insaturação, isso é, quanto maior o número de ligações duplas e triplas na molécula, maior a qualidade do óleo. E dentre as opções de ácidos, temos aqui o linoleico e o linoleico com um maior número de insaturações quando comparado aos outros tipos de ácido. Sendo assim, a resposta é a letra B, certo? Gostou da resolução? Avalie o exercício ali na plataforma. Bons estudos e até uma próxima. Fala, galera do Me Salva, tudo certo? Essa é uma questão do Enem de 2016, considerada de nível bem difícil, onde a gente tem o conteúdo de estequiometria. A questão nos fala sobre a demanda bioquímica de oxigênio, que é o famoso DBO, e que ele corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Pessoal, o que é uma oxidação total de carbono orgânico? Carbono orgânico nada mais é do que matéria orgânica, e a oxidação total de matéria orgânica é a nossa famosa reação de combustão. E aí, quando a combustão é completa, a gente diz que a oxidação é total, ou uma combustão total nos leva a uma oxidação completa. E aí, qual é a característica da reação de combustão completa? A gente tem a formação unicamente de gás carbônico e água como produto, certo? E aí, no enunciado, se diz o seguinte: suponha que 10 mg de açúcar com a seguinte fórmula mínima. Então, a gente tem esse tipo de matéria orgânica reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água, pois é uma reação de oxidação completa, uma combustão completa. Combustão, então, é um tipo de reação de oxirredução, certo? E aí a gente tem uma quantidade de açúcar, né, 10 mg, dissolvidos em 1 litro de água. E olha só, o quanto a DBO vai ser aumentada, certo? Então, a gente tem em 1 litro de água essa quantidade de açúcar e a DBO é a quantidade de oxigênio em massa em miligramas em 1 litro de água. Então, todo esse açúcar que eu botei, que são os 10 miligramas, vão formar, né, vão reagir com quanto de oxigênio? Pessoal, vamos olhar essa reação aqui e ver se ela está balanceada. Ela está balanceada, ó, todos os reagentes e os produtos têm o coeficiente estequiométrico igual a 1. Está balanceada e quem a gente está avaliando é o açúcar em relação com o oxigênio, certo? Porque a DBO é a massa de oxigênio. Então, a gente tem essa relação de que 1 mol do nosso açúcar
reage com 1 mol de oxigênio. A massa do nosso açúcar é 30 gramas por mol, a massa molar. Então, quer dizer que em 1 mol temos 30 gramas de açúcar. Então, eu posso escrever aqui, ao invés de 1 mol, eu posso botar 30 gramas. E esses 30 gramas de açúcar vão formar 1 mol de oxigênio. 1 mol de oxigênio, gás oxigênio, tem 32 gramas, é 16 vezes 2, porque o gás oxigênio é O2, eu tenho 2 oxigênios na minha molécula. Então, isso aqui dá 32 gramas por mol. Então, 1 mol de gás oxigênio tem 32 gramas, certo? Então, se eu tenho 30 gramas de açúcar, eu produzo 32 gramas de gás oxigênio. Se eu tenho 10 miligramas de açúcar, quantos miligramas de gás oxigênio eu vou produzir? Certo? 10 miligramas de açúcar produz quanto de oxigênio? O nosso X vai ser 10 miligramas vezes 32 gramas dividido por 30 gramas. E esse X nos fornece, então, um valor de 10,7 miligrama, certo? E esses 10,7 miligrama é o quê? É a massa de oxigênio que vai realizar a oxidação completa desses 10 miligramas de açúcar em 1 litro de água. Então, esses 10,7 miligramas é de oxigênio em 1 litro de água, para oxidar aqueles 10 miligramas de açúcar que estão nesse 1 litro. E é justamente essa a definição do DBO. Então, essa é a resposta certa. Já achamos aqui, letra E, 10,7 miligramas de oxigênio por litro, certo? Gostou da resolução? Avalie esse exercício ali na plataforma. Bons estudos e até uma próxima! E aí, pessoal do Me Salva, tudo bom? Essa questão é do Enem de 2013, considerada de nível fácil e envolve o conteúdo de sistemas materiais e separação de misturas. No enunciado, é questionado qual é o nome do método de separação comumente utilizado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas. Dentre as opções, a gente percebe que a resposta é a letra A, flotação, onde a gente tem o borbulhamento de gás para promover a suspensão dessas partículas até a superfície. Dessa forma, o sulfato de alumínio com as impurezas pode ser facilmente retirado da solução. Nas outras opções, a levigação envolve a separação de sólidos através da diferença de densidade, como o ouro da areia. A ventilação também envolve a separação de sólidos em função da densidade, no caso da casca de arroz, por exemplo. A peneiração envolve a separação de sólidos de diferentes tamanhos através da passagem por uma peneira. E a centrifugação faz o uso da velocidade da aceleração centrípeta para acelerar um processo de decantação, onde o sólido se acumula no fundo. Sendo assim, todas essas estão erradas e a única alternativa que compõe um método de separação adequado para retirar essa suspensão dessas partículas aglomeradas no sulfato de alumínio é a flotação. Espero que tenham gostado da resolução. Peço para que avaliem o exercício na plataforma. Bons estudos e até uma próxima questão.